ele passou para ele e foi multado. Um absurdo, inacreditável que isso aconteça no Brasil. Né? Um capricho por parte desses fiscais, de alguns fiscais do IBAMA, que não pode, no meu entender, continuar agindo dessa maneira. Então nós vamos acertar a questão da multa por atendente, bem como a indústria da multa. Eu lembro meu tempo lá atrás, quando a gasolina, por exemplo, era às 8 da noite, não vendia mais, era comum a pessoa botar galão no carro, estava errado, sabemos disso, mas para reabastecer seu carro lá na frente. Bem, então o que acontece? Né? Você às vezes derrama ali um 20, 30 cc de gasolina na terra, está errado, está errado. Mas quando acontece com o homem do campo, que ao abastecer tem um trator, que lá às vezes muitas vezes não tem uma bomba, é de mangueira do tambor para completar aquele tanque de combustível, se cai ali o equivalente a um copo de diesel no chão, vai alguém do IBAMA passar por lá e multa o fazendeiro, uma multa abusiva e extorsiva. E o que nós descobrimos? Por que essas multas são extorsivas? Porque, segundo me informaram, um decreto presidencial, 40% do equivalente dessa multa vai para ONGs para fazer um trabalho de preservação do meio ambiente. E nós sabemos como muitas ONGs, não são todas, agem no Brasil. Isso vai deixar de existir, certo? E essa questão ambiental, quando se fala em licença ambiental, o elemento, às vezes, tem que derrubar uma árvore, é obrigado a derrubar uma árvore que está ameaçando cair. É uma dificuldade para conseguir uma licença. E toma de multa caso ele derrube essa árvore sem a devida licença, autorização para tal. Então, essa questão de licença ambiental atrapalha quando se quer um prefeito, um governador, um presidente, quer fazer uma obra de infraestrutura, uma estrada, por exemplo, quer rasgar uma estrada ou quer duplicá-la, também. São problemas infindáveis. Isso acontece muito na região amazônica. Estive em Manaus, conversei com muita gente sobre isso aí. BRs, tem dificuldade de fazer manutenção da mesma por questão de falta de licença ambiental. Nós vamos botar um ponto final nisso, vamos cumprir a lei e, repito, né, caso tenhamos que mudar a lei, vamos propor para o parlamento, de forma democrática, votar projetos, transformar em lei, para quê? A política ambiental não atrapalhe o desenvolvimento no Brasil. Você quer ver? Você pega um fazendeiro, vamos supor que ele queira fazer uma pequena central hidrelétrica na sua propriedade. Vai levar no mínimo 10 anos, se é que ele vai conseguir a licença para construir essa PCH. E ele poderia então ter energia própria e até vender ou fazer um acordo com a vizinhança e ter energia para todo mundo, acaba não tendo, acaba dificultando o seu trabalho por causa desse capricho por parte do IBAMA. Mas tudo bem, vamos em frente nessa questão. Já que o ambiente aqui é sobre meio ambiente, COP25, Acordo do Clima. Olha, as informações que eu tenho, logicamente não são todas ainda, pode estar um pouco imprecisa ainda essa aqui, mas entre as exigências do Acordo de Paris, se exige que o Brasil faça um reflorestamento de uma área enorme, algumas vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Nós não temos como cumprir uma exigência dessa. Se assina, porque é bonito, até porque essa exigência é para cumprir em 2030, então quem for presidente da República em 2030 que se vire, mas as sanções vêm aí. Num primeiro momento, sanção política. Num segundo momento, sanção econômica. Num terceiro momento, sanção de força. Nós não podemos colocar em risco a nossa soberania nacional, parte do nosso território. Além de, para a COP25, né, o Brasil gastaria em torno de 400 milhões de reais com os preparativos, com hospedagem, com segurança, entre outras coisas. Nós não podemos dar luxo de fazer um evento como esse. Ainda mais, eu sendo presidente, ouvindo o meu ministro do Itamaraty, nós vamos sugerir no Acordo de Paris mudanças. Se não mudar, sai fora. Quantos países não assinaram esse acordo? Muitos países importantes não assinaram, outros saíram. Por que o Brasil tem que dar uma de politicamente correta e permanecer num acordo possivelmente, né, danoso à nossa soberania? A nossa soberania jamais estará em jogo. Bem, Pacto Global da Migração. É outra que o atual chanceler aí, Aloysio Nunes Ferreira, assinou agora, se não me engano, ele estava
país aí, fugiu do país aqui, tá? Ele assinou aqui esse pacto global pela migração, eu acho que é a Turquia. O que é o pacto da migração? Há algum tempo, país da Europa quer se ver livre de imigrantes. Olha como é que está a França. Olha como é que está a França. Você quer isso para o Brasil? Você que me chama de xenófobo, você quer isso para o Brasil? Olha como está a região da Baviera, na Alemanha. Você quer isso para o Estado do Brasil? Acredito que não, né? Nós somos formados migrantes, a minha família mesmo é de imigrantes, italiana, como todos nós aqui somos migrantes, até o Silva, todo mundo é imigrante no Brasil. Agora, tem um detalhe, nós já somos uma nação, somos uma pátria, somos um país. Não podemos aqui escancarar as portas para quem quiser vir para cá, venha numa boa. Vem, inclusive, com uma cultura completamente diferente da nossa. Nós não podemos admitir aqui chegar gente de uma determinada cultura e querer se casar com as nossas filhas e netas de 10, 11, 12 anos de idade, porque isso é cultura deles. Não queremos também gente aqui que não respeite religião. Nós respeitamos a todas as religiões. Não interessa qual seja, desde que ele não interfira na religião dos outros, vai ser respeitado no Brasil. Agora, não podemos admitir certo tipo de gente que vem para o Brasil desrespeitando as religiões, respeitando o nosso país. Então, eu sou contra essa questão de cota migratória para o nosso Brasil. Acredito que vocês, em grande parte, também. Ou seja, olha o que está acontecendo no nosso estado de Roraima. O estado é o pedaço de terra mais rico do Brasil. Mais rico do Brasil. Repito, você deve ter cansado de ouvir eu falar isso. Se eu fosse rei de Roraima, e com tecnologia, em 20 anos teria uma economia semelhante à do Japão. Lá tem tudo. Por isso, a pressão internacional para demarcar cada vez mais terras. Grande parte de Rondônia está aí localizada a reserva Yanomami, outra grande parte a reserva Raposa Serra do Sol, entre outras reservas indígenas. Em torno de 40% da região lá de Roraima é terra indígena. E eu estive lá. Conversei com os índios. O que os índios querem? Aqueles que eu conversei, em maioria, eles querem energia elétrica, eles querem internet, eles querem médico, dentista, eles querem um melhoral, eles querem uma vacina, né? Eles querem jogar futebol, eles querem carro, eles querem no cinema, querem no teatro. São seres humanos iguaizinhos a nós. Agora, há alguns poucos no Brasil que ganham dinheiro em cima disso, preferem que os índios nossos fiquem aí reclusos numa terra indígena como se fossem elementos da Idade da Pedra. Então querem tratar o índio como um ser humano da Idade da Pedra. A Bolívia aqui do lado do Brasil, temos um índio que é presidente. Porque no Brasil o índio tem que ser tratado como um homem pré-histórico. Isso não pode continuar acontecendo. Dependemos do parlamento, sim, tá? Por isso o trabalho que a gente faz agora, pouquíssima gente fala o que eu estou falando, que há distorção por parte da mídia sempre quando eu toco nesse assunto, diz que eu quero dar o tratamento de esse ou aquele, né, para o índio em reserva indígena. Isso não é verdade. O que eu quero é que o índio se integre à nossa sociedade. Tem índios que é comum encontrar aqui no parlamento, e é índio de verdade, né, que falam a nossa língua muito bem, tem os costumes parecidos com o nosso, querem continuar usufruindo dos benefícios que nós temos, da tecnologia, e é isso que nós queremos para o índio. Não queremos que fique atrapalhando, né, o desenvolvimento de uma nação. Olha só, os plantadores de arroz em Roraima brigaram muito para ficar com um pedacinho, com 1% da terra da Raposa Serra do Sol, que ajudaria aquele 1% na plantação de arroz, que abastecia o estado de Roraima. Hoje Roraima não tem mais arroz, tem que importar arroz. Roraima poderia ter uma hidrelétrica lá. Eu sei que lá cabe energia de origem eólica, de origem solar, cabe, mas cabe também, não é apenas uma hidrelétrica, algumas hidrelétricas no Vale do Rio Cotingo, no espaço de 12 quilômetros, temos uma cota de 600 metros. Isso daria para botar algumas hidrelétricas ali, com todo respeito ao meio ambiente, e gerar energia para Roraima, que não tem energia. Roraima recebe metade da sua energia, aproximadamente, de uma usina de Guri da Venezuela, de péssima qualidade. E a outra parte, isso os ambientalistas não falam.
vem de uma termoelétrica. Não falo por quê. Por que não criticam as termas lá de Roraima? Que ia ter a pressão para a gente conseguir uma maneira que eles tenham energia própria. E daí você teria que discutir a questão de reserva indígena. E você pode dar royalties ao índio. Assim como o americano lá, o índio que na região de cassinos, né, tem royalties de cassinos, aqui no Brasil poderia ser a mesma coisa. E mais do que o royalties da energia elétrica, o royalties da exploração mineral. Roraima não pode continuar sendo um espaço onde tudo não pode ser mexido. Nós temos como mexer de forma racional e muita coisa naqueles pedaços de terra mais ricos do mundo para que seja transformado em riqueza para o seu povo, que está com problema agora. O novo interventor lá, que é o senhor Denário, desejo-lhe boa sorte, é do nosso partido, se elegeu governador. E foi pedir dinheiro, né? Já veio pedir dinheiro ao governo para pagar, acho que 3 meses de salário atrasado do servidor de Roraima. Como pode, numa terra rica como aquela, que pese o descalabro por parte de alguns governos que passaram por lá, o mau uso do dinheiro público, mas Roraima tinha que ter dinheiro sobrando, não tinha que receber dinheiro da União, tinha que talvez até mandar dinheiro para a União, que lá tem tudo que lugar nenhum no mundo tem. Inclusive, quem estuda química, né, lá no subsolo de Roraima, na terra, existe lá uma tabela periódica, na verdade, já tem tudo. Tá? É íctio, é urânio, é ouro, é bauxita, alumínio, nióbio, tudo que se possa imaginar, aquele pedaço de terra tem lá em Roraima. Agora, Roraima tem que poder trabalhar a sua terra, e sem licenças ambientais, sem você resolver o problema indígena também, que interessa para o próprio índio, estamos condenados exatamente a chegar a lugar nenhum. Tá? Encerrando aqui, reduzimos o número de ministérios, estamos prontos para começar a trabalhar a partir de janeiro. Estão agora os nossos futuros ministros escolhendo o seu primeiro e segundo escalão, e escolhemos os ministérios sem interferência política. Até eu vejo a mídia aí, a gente falando a verdade sobre esse assunto, parabéns à mídia, dizendo que estou cumprindo um compromisso de campanha. São pessoas técnicas, que inclusive teve gente que ganhava muito mais aí fora, né, e veio aqui trabalhar conosco por um sentimento cívico, por puro patriotismo, por querer ver realmente o Brasil sair da situação que se encontra. Então, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado pela oportunidade. Vamos estabelecer uma rotina a partir da semana que vem, não sei se quinta ou sexta-feira, a gente vai estabelecer uma rotina para toda semana eu prestar conta do que fazemos aqui em Brasília. Tá ok? No mais, né, temos um problema pela frente, a questão do ex-assessor nosso, que está com uma movimentação atípica. Eu deixo bem claro que eu não sou investigado, o meu filho Flávio Bolsonaro não é investigado, e pelo que me consta, né, esse ex-assessor nosso será ouvido pela Justiça a semana que vem, onde a gente espera, obviamente, que ele dê os devidos esclarecimentos para o que vem acontecendo. Agora, se algo estiver errado, que seja comigo, com meu filho, com o Queiroz, que paguemos aí a conta deste erro, que nós não podemos comungar com o erro de ninguém. Da minha parte, estou aberto a quem quiser fazer qualquer pergunta sobre esse assunto, né? Tenho sempre colocado aí à disposição. E o que a gente mais quer é que seja esclarecido o mais rápido possível, seja apurado as responsabilidades, se é minha, se é do meu filho, se é do Queiroz, ou de ninguém, tá? Que afinal de contas o Queiroz também não estava sendo investigado, foi um vazamento que houve ali, não sou contra vazamento não, tem que vazar tudo mesmo, nem devia ter nada reservado, botar tudo para fora e chegar à conclusão. Dói no coração da gente? Dói, porque nós temos de mais firme, né, é o combate à corrupção. E aconteça o que acontecer. Enquanto for presidente, nós vamos combater a corrupção usando todas as armas do governo, inclusive o próprio COAF, que está indo agora do planejamento, a partir do ano que vem, para o Ministério da Justiça. Boa noite a todos, vamos acreditar, o Brasil é nosso, vamos mudar o destino dessa grande nação, vamos respeitar a família, as crianças, os idosos. Conosco não vai ter história de cor, você daltônico para tratar dessas questões. Vamos jogar pesado na questão da insegurança em nosso país, até para que haja turismo, para que haja mais paz no nosso meio. Não vai ser fácil esse nosso trabalho. Mas
ao lado de vocês, e tendo Deus acima de tudo, nós atingiremos esse objetivo. Um abraço a todos, até uma próxima live. Uma vez por semana, realizarmos uma live para prestar conta do que estamos fazendo a todos vocês. Que afinal de contas, isso é um dever, é um compromisso que nós temos para com você. Que muitas vezes a mídia exagera ou deturpa alguma coisa, e aqui não tem deturpação, aqui é diretamente a notícia como ela tem que ser dada, é isso que nós queremos. Eu não fujo da imprensa. Apenas eu lamento em muitas oportunidades a imprensa divulgar o que não acontece. Como, por exemplo, divulgou há poucos dias que o Bolsonaro quer Lula em presídio do Exército. Eu nunca toquei nesse assunto e nunca fui perguntado sobre isso. Mas vamos tocar o barco aqui. Estamos na transição. Fui diplomado agora na segunda-feira e continuamos num ritmo alucinante, juntamente com os nossos futuros ministros, bem como pessoas mais chegadas a mim que ocuparão aí os ministérios a partir do próximo ano. Só para ter uma ideia, dia de hoje, estou aqui na Granja do Torto, tá? Da Granja do Torto, hoje de manhã, fomos para o Comando de Operações Táxi da Polícia Federal. Pela primeira vez, o presidente visitou aquela unidade da Polícia Federal que tanto nos orgulha. Parabéns ao seu comandante, parabéns à Polícia Federal. Depois voltamos para o Centro Cultural Banco do Brasil para despacho. Depois recebemos a bancada dos democratas, um almoço com a minha turma de 1977, com a presença do futuro comandante de força da minha turma, o general Leal Pujol. Tinha uns 70 colegas de turma, foi motivo de muita satisfação, orgulho, rever velhos de verdade, velhos amigos. Depois fui para um encontro, tinham quase 100 pastores batistas aqui em Brasília. Fui agradecer o apoio prestado por eles e me deram a palavra. E eu falei algo sobre a minha vida, como ela era e como está sendo. Não está fácil, mas sabia das dificuldades. Imagine se, em vez de mim, tivesse ganhado o PT as eleições. Eu acho que o sacrifício seria maior para todos nós, principalmente para mim. Depois voltei para a Câmara, tivemos um encontro com a bancada do PROS e logo depois com a bancada do então Partido Progressista. Depois voltamos a despachar no Centro Cultural Banco do Brasil. Bem, é uma rotina bastante extensa, muita coisa não tem nada a ver com com a efetiva atividade presencial, mas essas visitas, esses encontros, tem que continuar fazendo parte da minha vida, que afinal de contas, nós devemos satisfação a todos. E quando há essa oportunidade, nesses eventos, nesses encontros, nós o faremos presente. Amanhã eu decolo para São Paulo, vou para o Alberto Einstein, uma rápida visita médica, e onde a gente pretendo, ver se consigo informações, se realmente o dia 19 é o dia que nós temos uma grande percentual de chance de fazer, então, o exame da retirada da colostomia. E se tiver, por exemplo, uma possibilidade for pequena, eu pretendo viajar para Davos, um grande encontro aí na Suíça de empresários. E seria a minha estreia fora, então, do continente aqui sul-americano, já que pretendemos, não dá certo ainda, fazer uma viagem de 2, 3 dias, pegando Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile e voltando para cá. Visitar nossos irmãos aqui da América do Sul, que são nossos parceiros, e pretendemos sim aprofundar e muito toda e qualquer negociação, quer seja comercial ou outra área qualquer, com esses irmãos de verdade aqui da América do Sul. Vamos lá. Ultimamos a escolha do último ministro no sábado último. Escolhemos então 22 ministros. O governo Temer tem 29, então menos 7 ministros.
não tinha como ter menos, gostaria, mas complicaria a administração daquele ministro para aquela pasta com a sobrecarga de funções. O último que nós escolhemos foi o do meio ambiente. O Ricardo Salles, de São Paulo, é uma pessoa que analisamos muito a sua vida profissional. Ele foi excepcional como secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, é elogiado por todos. Houve uma crítica, sim, por parte daqueles ambientalistas xiitas. Então, isso reforçou a hipótese, que nós estávamos no caminho certo. E o Ricardo Salles é uma pessoa que segue a lei, não tem ao seu lado aquele tratamento xiita na questão ambiental. E o que nós queremos dele? Que cumpra a lei, Obviamente, a lei que ele vai cumprir vai ser aplicada para todos aqui no Brasil na questão ambiental. Se o que tivermos de errado, achar que está um exagero, vamos enviar projeto para a Câmara para que se mude a lei. Por exemplo, eu quero acabar com o ato tendente. O que é ato tendente? Você, por exemplo, foi pescar e passou perto de uma área de proteção ambiental. Você é multado por ato tendente, porque ao passar naquela área que está no limite de proteção ambiental, o fiscal entende que você iria pescar naquela região e taca uma multa em cima de você. Isso é comum, vi muitas multas nesse sentido para pescadores pobres da Baía de Angra dos Reis. Um chorando comigo, uns 3 anos atrás aproximadamente, uma multa de R$170 mil, porque estava com o barquinho dele, estava indo pescar mais ao largo do mar e passou na região lá da região conhecida como estação ecológica da Jureia, e naquele raio de 1 quilômetro daquela ilha, ele passou por ali e foi multado. Um absurdo, inacreditável que isso aconteça no Brasil. Um capricho por parte desses fiscais, de alguns fiscais do IBAMA, que não podem, no meu entender, continuar agindo dessa maneira. Então, nós vamos acertar a questão da multa por atendente, bem como a indústria da multa. Eu lembro meu tempo lá atrás, quando a gasolina, por exemplo, às 8 da noite não vendia mais, era comum uma pessoa botar galão no carro, estava errado, sabemos disso, mas para reabastecer o carro lá na frente. Bem, então o que acontece? Você às vezes derrama ali um 20, 30 cc de gasolina na terra, está errado, está errado. Mas quando acontece com o homem do campo, que ao abastecer tem um trator, que lá às vezes muitas vezes não tem uma bomba, é de mangueira do tambor para completar aquele tanque de combustível, se cai ali o equivalente a um copo de diesel no chão, vai alguém do IBAMA, passa por lá e multa o fazendeiro, uma multa abusiva e extorsiva. E o que nós descobrimos? Por que essas multas são extorsivas? Porque, segundo me informaram, um decreto presidencial, 40% do equivalente dessa multa vai para ONGs para fazer um trabalho de preservação do meio ambiente. E nós sabemos como muitas ONGs, não são todas, agem no Brasil. Isso vai deixar de existir, certo? E essa questão ambiental, quando se fala em licença ambiental, o elemento, às vezes, tem que derrubar uma árvore, é obrigado a derrubar uma árvore, que está ameaçando cair. É uma dificuldade para conseguir uma licença. E toma de multa caso ele derrube essa árvore sem a devida licença, autorização para tal. Então, essa questão de licença ambiental atrapalha quando se quer um prefeito, um governador, um presidente, quer fazer uma obra de infraestrutura, uma estrada, por exemplo, quer rasgar uma estrada ou quer duplicá-la, também. São problemas infindáveis. Isso acontece muito na região amazônica. Estive em Manaus, conversei com muita gente sobre isso aí. BRs, nossa, tem dificuldade de fazer manutenção da mesma por questão de falta de licença ambiental. Nós vamos botar um ponto final nisso, vamos cumprir a lei e, repito, caso tenhamos que mudar a lei, vamos propor para o parlamento, de forma democrática, votar projetos, transformar em lei, para que a política ambiental não atrapalhe o desenvolvimento no Brasil. Você quer ver? Você pega um fazendeiro, vamos supor que ele queira fazer uma pequena central hidrelétrica na sua propriedade. Vai levar no mínimo 10 anos, se é que ele vai conseguir a licença para construir essa PCH. E ele poderia então ter energia própria e até vender ou fazer um acordo com a vizinhança e ter energia para todo mundo, acaba não tendo, acaba dificultando o seu trabalho por causa desse capricho por parte do IBAMA. Mas tudo bem, vamos em frente nessa questão. Já que o ambiente aqui é sobre
meio ambiente. COP25, Acordo do Clima. Olha, as informações que eu tenho, logicamente não são todas ainda, pode estar um pouco imprecisa ainda essa aqui, mas entre as exigências do Acordo de Paris, se exige que o Brasil faça um reflorestamento de uma área enorme, algumas vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Nós não temos como cumprir uma exigência dessa. Se assina, porque é bonito, até porque essa exigência é para cumprir em 2030, então quem for presidente da República em 2030 que se vire, mas as sanções vêm aí. Num primeiro momento, sanção política. Num segundo momento, sanção econômica. No terceiro momento, sanção de força. Nós não podemos colocar em risco a nossa soberania nacional, parte do nosso território. Além de, para a COP25, né, o Brasil gastaria em torno de 400 milhões de reais com os preparativos, com hospedagem, com segurança, entre outras coisas. Nós não podemos dar luxo de fazer um evento como esse. Ainda mais, eu sendo presidente, ouvindo o meu ministro do Itamaraty, nós vamos sugerir no Acordo de Paris mudanças. Se não mudar, sai fora. Quantos países não assinaram esse acordo? Muitos países importantes não assinaram, outros saíram. Por que o Brasil tem que dar uma de politicamente correta e permanecer num acordo possivelmente, né, danoso à nossa soberania? A nossa soberania jamais estará em jogo. Bem, Pacto Global da Migração. É outra que o atual chanceler aí, Aloysio Nunes Ferreira, assinou agora, se não me engano, ele estava no país aí, fugiu do país aqui, tá? Ele assinou aqui esse Pacto Global pela Migração, eu acho que é a Turquia. O que é o Pacto da Migração? Há algum tempo, país da Europa quer se ver livre de imigrantes. Olha como é que está a França. Olha como é que está a França. Você quer isso para o Brasil? Você que me chama de xenófobo, você quer isso para o Brasil? Olha como está a região da Baviera na Alemanha. Você quer isso para o Estado do Brasil? Acredito que não, né? Nós somos formados migrantes, a minha família mesmo é de imigrantes, italiano, como todos nós aqui somos imigrantes, até o Silva, todo mundo é imigrante no Brasil. Agora, tem um detalhe, nós já somos uma nação, somos uma pátria, somos um país. Não podemos aqui escancarar as portas para quem quiser vir para cá, venha numa boa. Vem, inclusive, com uma cultura completamente diferente da nossa. Nós não podemos admitir aqui chegar gente de uma determinada cultura e querer se casar com as nossas filhas e netas de 10, 11, 12 anos de idade, porque isso é cultura deles. Não queremos também gente aqui que não respeite religião. Nós respeitamos a todas as religiões. Não interessa qual seja, desde que ele não interfira na religião dos outros, vai ser respeitado no Brasil. Agora, não podemos admitir certo tipo de gente que vem para o Brasil desrespeitando as religiões, respeitando o nosso país. Então, eu sou contra essa questão de cota migratória para o nosso Brasil. Acredito que vocês, em grande parte, também. Ou seja, olha o que está acontecendo no nosso estado de Roraima. O estado é o pedaço de terra mais rico do Brasil. Mais rico do Brasil. Repito, você deve ter cansado de ouvir eu falar isso. Se eu fosse rei de Roraima e com tecnologia, em 20 anos teria uma economia semelhante à do Japão. Lá tem tudo. Por isso, a pressão internacional para demarcar cada vez mais terras. Grande parte de Rondônia está aí localizada a reserva Yanomami, outra grande parte a reserva Raposa Serra do Sol, entre outras reservas indígenas. Em torno de 40% da região lá de Roraima é terra indígena. E eu estive lá, conversei com os índios. O que os índios querem? Aqueles que eu conversei, em grande maioria, eles querem energia elétrica, eles querem internet, eles querem médico, dentista, eles querem um melhoral, eles querem uma vacina, né? Eles querem jogar futebol, eles querem carro, eles querem no cinema, querem no teatro. São seres humanos iguaizinhos a nós. Agora, há alguns poucos no Brasil que ganham dinheiro em cima disso, preferem que os índios nossos fiquem aí reclusos numa terra indígena como se fossem elementos da Idade da Pedra.
Então querem tratar o índio como um ser humano da idade da pedra. A Bolívia aqui do lado do Brasil, temos um índio que é presidente. Porque no Brasil o índio tem que ser tratado como um homem pré-histórico. Isso não pode continuar acontecendo. Dependemos do parlamento, sim. Tá? Por isso o trabalho que a gente faz agora, pouquíssima gente fala o que eu estou falando, que há distorção por parte da mídia sempre quando toco nesse assunto. Diz que eu quero dar o tratamento de esse ou aquele, né, para o índio em reservas indígenas. Isso não é verdade. O que eu quero é que o índio se integre à nossa sociedade. Tem índios que é comum encontrar aqui no parlamento, e é índio de verdade, né, que falam a nossa língua muito bem, têm os costumes parecidos com o nosso, querem continuar usufruindo dos benefícios que nós temos, da tecnologia, e é isso que nós queremos para o índio. Não queremos que fique atrapalhando, né, o desenvolvimento de uma nação. Olha só, os plantadores de arroz em Roraima brigaram muito para ficar com um pedacinho, com 1% da terra da Raposa Serra do Sol, que ajudaria aquele 1% na plantação de arroz, que abastecia o estado de Roraima. Hoje Roraima não tem mais arroz, tem que importar arroz. Roraima poderia ter uma hidrelétrica lá. Eu sei que lá cabe energia de origem eólica, de origem solar, cabe, mas cabe também, não é apenas uma hidrelétrica, algumas hidrelétricas no Vale do Rio Cotingo, no espaço de 12 quilômetros, temos uma cota de 600 metros. Isso daria para botar algumas hidrelétricas ali, com todo respeito ao meio ambiente, e gerar energia para Roraima, que não tem energia. Roraima recebe metade da sua energia, aproximadamente, de uma usina de Guri da Venezuela, de péssima qualidade. E a outra parte, isso os ambientalistas não falam, vem de uma termoelétrica. Não falam por quê? Por que não criticam as termas lá de Roraima? Que ia ter a pressão para a gente conseguir uma maneira que eles tenham energia própria. Tá? E daí você teria que discutir a questão de reserva indígena. E você pode dar royalties ao índio. Assim como o americano lá, o índio que na região de cassinos, né, tem royalties de cassinos, aqui no Brasil podia ser a mesma coisa. E mais do que o royalties da energia elétrica, o royalties da exploração mineral. Roraima não pode continuar sendo um espaço onde tudo não pode ser mexido. Nós temos como mexer de forma racional e muita coisa naquele pedaço de terra mais rico do mundo, para que seja transformado em riqueza para o seu povo, que está com problema agora. O novo interventor lá, que é o senhor Denário, desejo-lhe boa sorte, é do nosso partido, se elegeu governador, né? E foi pedir dinheiro, né? Já veio pedir dinheiro ao governo para pagar, acho que 3 meses de salário atrasado do servidor de Roraima. Como pode, numa terra rica como aquela, que pese o descalabro por parte de alguns governos que passaram por lá, o mau uso do dinheiro público, mas Roraima tinha que ter dinheiro sobrando, não tinha que receber dinheiro da União, tinha que talvez até mandar dinheiro para a União, que lá tem tudo que lugar nenhum no mundo tem. Inclusive, quem estuda química, né, lá no subsolo de Roraima, na terra, existe lá uma tabela periódica, na verdade, já tem tudo. Tá? É íctio, é urânio, é ouro, é bauxita, alumínio, nióbio, tudo que se possa imaginar, aquele pedaço de terra tem lá em Roraima. Agora, Roraima tem que poder trabalhar a sua terra, e sem licenças ambientais, sem você resolver o problema indígena também, que interessa para o próprio índio, estamos condenados exatamente a chegar a lugar nenhum. Tá? Encerrando aqui, reduzimos o número de ministérios, estamos prontos para começar a trabalhar a partir de janeiro. Estão agora os nossos futuros ministros escolhendo o seu primeiro e segundo escalão, e escolhemos os ministérios sem interferência política. Até eu vejo a mídia aí, tem falando a verdade sobre esse assunto, parabéns à mídia, dizendo que estou cumprindo um compromisso de campanha. São pessoas técnicas, que inclusive teve gente que ganhava muito mais aí fora, né, e veio aqui trabalhar conosco por um sentimento cívico, por puro patriotismo, por querer ver realmente o Brasil sair da situação que se encontra. Então, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado pela oportunidade. Vamos estabelecer uma rotina a partir da semana que vem, não sei se quinta ou sexta-feira, a gente vai estabelecer uma rotina para toda semana eu prestar conta do que fazemos aqui em Brasília. Tá ok?
No mais, né, temos um problema pela frente, a questão do ex-assessor nosso, que está com uma movimentação atípica. Eu deixo bem claro que eu não sou investigado, o meu filho Flávio Bolsonaro não é investigado e, pelo que me consta, né, esse ex-assessor nosso será ouvido pela Justiça a semana que vem, onde a gente espera, obviamente, que ele dê os devidos esclarecimentos para o que vem acontecendo. Agora, se algo estiver errado, que seja comigo, com meu filho, com o Queiroz, que paguemos aí a conta deste erro, que nós não podemos comungar com o erro de ninguém. Da minha parte, estou aberto a quem quiser fazer qualquer pergunta sobre esse assunto, né? Tenho sempre colocado aí à disposição. E o que a gente mais quer é que seja esclarecido o mais rápido possível, seja apurada as responsabilidades, se é minha, se é do meu filho, se é do Queiroz, ou de ninguém, tá? Que afinal de contas o Queiroz também não estava sendo investigado, foi um vazamento que houve ali, não sou contra vazamento não, tem que vazar tudo mesmo, nem devia ter nada reservado, botar tudo para fora e chegar à conclusão. Dói no coração da gente? Dói, porque nós temos de mais firme, né, é o combate à corrupção. E aconteça o que acontecer. Enquanto for presidente, nós vamos combater a corrupção usando todas as armas do governo, inclusive o próprio COAF, que está indo agora do planejamento, a partir do ano que vem, para o Ministério da Justiça. Boa noite a todos, vamos acreditar, o Brasil é nosso, vamos mudar o destino dessa grande nação, vamos respeitar a família, as crianças, os idosos. Conosco não vai ter história de cor, você daltônico para tratar dessas questões. Vamos jogar pesado na questão da insegurança em nosso país, até para que haja turismo, para que haja mais paz no nosso meio. Não vai ser fácil esse nosso trabalho. Mas, ao lado de vocês, e tendo Deus acima de tudo, nós atingiremos esse objetivo. Um abraço a todos, até uma próxima live. Estou vendo o sapo aí. É o Jorge, Paraguai. Boa noite, pessoal. Pretendemos, a partir da semana que vem, adotar uma rotina, uma vez por semana, realizarmos uma live para prestar conta do que estamos fazendo a todos vocês. Porque, afinal de contas, isso é um dever, é um compromisso que nós temos para com você. Porque muitas vezes a mídia exagera ou deturpa alguma coisa, e aqui não tem deturpação, aqui é diretamente a notícia como ela tem que ser dada, é isso que nós queremos. Eu não fujo da imprensa, apenas eu lamento em muitas oportunidades a imprensa divulgar o que não acontece, como por exemplo, divulgou há poucos dias que o Bolsonaro quer Lula em presídio do Exército. Eu nunca toquei nesse assunto e nunca fui perguntado sobre isso. Mas vamos tocar o barco aqui. Estamos na transição, fui diplomado agora na segunda-feira, e continuamos num ritmo alucinante, juntamente com os nossos futuros ministros, bem como pessoas mais chegadas a mim que ocuparão aí os ministérios a partir do próximo ano. Só para ter uma ideia, dia de hoje, estou aqui na Granja do Torto, tá? Da Granja do Torto, hoje de manhã, fomos para o Comando de Operações Táxi da Polícia Federal. Pela primeira vez, o presidente visitou aquela unidade da Polícia Federal que tanto nos orgulha. Parabéns ao seu comandante, parabéns à Polícia Federal. Depois voltamos para o Centro Cultural Banco do Brasil para despacho. Depois recebemos a bancada dos democratas, um almoço com a minha turma de 1977, com a presença do futuro comandante de força da minha turma, o general Leal Pujol. Tinha uns 70 colegas de turma, foi motivo de muita satisfação, orgulho, rever velhos de verdade, velhos amigos.
Depois fui para um encontro, tinham quase 100 pastores batistas aqui em Brasília, fui agradecer o apoio prestado por eles, e me deram a palavra, e eu falei algo sobre a minha vida, como ela era e como está sendo. Não está fácil, mas sabia das dificuldades. Imagine se, em vez de mim, tivesse ganhado o PT as eleições. Eu acho que o sacrifício ele é maior para todos nós, principalmente para mim. Depois voltei para a Câmara, tivemos encontro com a bancada do PROS e logo depois com a bancada do então Partido Progressista. Depois voltamos a despachar no Centro Cultural Banco do Brasil. Bem, é uma rotina bastante extensa, muita coisa não tem nada a ver com com a efetiva atividade presencial, mas essas visitas, esses encontros, tem que continuar fazendo parte da minha vida, que afinal de contas, né, nós devemos satisfação a todos. E quando há essa oportunidade, nesses eventos, nesses encontros, nós o faremos presente. Amanhã eu decolo para São Paulo, vou para o Alberto Einstein, uma rápida visita médica, e onde a gente vai, pretendo, né, ver se consigo informações, se realmente o dia 19 é o dia que nós temos uma grande percentual de chance de fazer, então, o exame da retirada da colostomia. E se tiver, por exemplo, uma possibilidade for pequena, eu pretendo viajar para Davos, um grande encontro aí na Suíça de empresários. E seria a minha estreia fora, então, do continente aqui sul-americano, já que pretendemos, não dá certo ainda, fazer uma viagem de 2, 3 dias, pegando Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile e voltando para cá. Visitar nossos irmãos aqui da América do Sul, que são nossos parceiros, e pretendemos sim aprofundar em muito toda e qualquer negociação, quer seja comercial, outra área qualquer, com esses irmãos de verdade aqui da América do Sul. Vamos lá. Ultimamos, né, a escolha do último ministro no sábado último. Escolhemos então 22 ministros. O governo Temer tem 29, então menos 7 ministros. Não tinha como ter menos, gostaria, mas complicaria a administração daquele ministro para aquela pasta com a sobrecarga de funções. O último que nós escolhemos foi o do meio ambiente. O Ricardo Salles, de São Paulo, é uma pessoa que analisamos muito a sua vida profissional. Ele foi excepcional como secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, elogiado por todos. Houve uma crítica, sim, né, por parte daqueles ambientalistas xiitas. Então, isso reforçou a hipótese, né, que nós estávamos no caminho certo. E o Ricardo Salles é uma pessoa que segue a lei, não tem ao seu lado aquele tratamento xiita na questão ambiental. E o que nós queremos dele? Que cumpra a lei, né? Obviamente, a lei que ele vai cumprir para ser aplicada para todos aqui no Brasil na questão ambiental. Se o que tivermos de errado, achar que está um exagero, vamos enviar projeto para a Câmara para que se mude a lei. Por exemplo, eu quero acabar com o ato tendente. O que é ato tendente? Você, por exemplo, foi pescar e passou perto de uma área de proteção ambiental. Você é multado por ato tendente, porque ao passar naquela área que está no limite de proteção ambiental, o fiscal entende que você iria pescar naquela região e taca uma multa em cima de você. Isso é comum, vi muitas multas nesse sentido para pescadores pobres da Baía de Angra dos Reis. Um chorando comigo, uns 3 anos atrás aproximadamente, uma multa de R$170 mil porque estava com o barquinho dele, estava indo pescar mais ao largo do mar e passou, né, na região lá conhecido como estação ecológica da Jureia, tá? E naquele raio de 1 quilômetro daquela ilha, ele passou por ali e foi multado. É um absurdo, inacreditável que isso aconteça no Brasil, né? Um capricho por parte desses fiscais, de alguns fiscais do IBAMA, que não podem, no meu entender, continuar agindo dessa maneira. Então nós vamos acertar a questão da multa por atendente, bem como a indústria da multa. Eu lembro meu tempo lá atrás, quando você
a gasolina, por exemplo, era às 8 da noite não vendia mais, era comum uma pessoa botar galão no carro, estava errado, sabemos disso, mas para reabastecer o carro lá na frente. Bem, então o que acontece? Né? Você às vezes derrama ali um 20, 30 cc de gasolina na terra, está errado, está errado. Mas quando acontece com o homem do campo, que ao abastecer tem um trator, que lá às vezes muitas vezes não tem uma bomba, é de mangueira do tambor para o tanque de combustível, se cai ali o equivalente a um copo de diesel no chão, vai alguém do IBAMA, passa por lá e multa o fazendeiro, uma multa abusiva e extorsiva. E o que nós descobrimos? Por que essas multas são extorsivas? Porque, segundo me informaram, um decreto presidencial, 40% do equivalente dessa multa vai para ONGs para fazer um trabalho de preservação do meio ambiente. E nós sabemos como muitas ONGs, não são todas, agem no Brasil. Isso vai deixar de existir, certo? E essa questão ambiental, quando se fala em licença ambiental, o elemento às vezes tem que derrubar uma árvore, é obrigado a derrubar uma árvore que está ameaçando cair. É uma dificuldade para conseguir uma licença. E toma de multa caso ele derrube essa árvore sem a devida licença, autorização para tal. Então essa questão de licença ambiental atrapalha quando se quer um prefeito, um governador, um presidente, quer fazer uma obra de infraestrutura, uma estrada, por exemplo, quer rasgar uma estrada ou quer duplicá-la, também. São problemas infindáveis. Isso acontece muito na região amazônica. Estive em Manaus, conversei com muita gente sobre isso aí. BRs, nossa, tem dificuldade de fazer manutenção da mesma por questão de falta de licença ambiental. Nós vamos botar um ponto final nisso, vamos cumprir a lei e, repito, né, caso tenhamos que mudar a lei, vamos propor para o parlamento, de forma democrática, votar projetos, transformar em lei, para que a política ambiental não atrapalhe o desenvolvimento no Brasil. Você quer ver? Você pega um fazendeiro, vamos supor que ele queira fazer uma pequena central hidrelétrica na sua propriedade. Vai levar no mínimo 10 anos, se é que ele vai conseguir a licença para construir essa PCH. E ele poderia então ter energia própria e até vender ou fazer um acordo com a vizinhança e ter energia para todo mundo, acaba não tendo, acaba dificultando o seu trabalho por causa desse capricho por parte do IBAMA. Mas tudo bem, vamos em frente nessa questão. Já que o ambiente aqui é sobre meio ambiente, COP25, Acordo do Clima. Olha, as informações que eu tenho, logicamente não são todas ainda, pode estar um pouco imprecisa ainda essa aqui, mas entre as exigências do Acordo de Paris, se exige que o Brasil faça um reflorestamento de uma área enorme, algumas vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Nós não temos como cumprir uma exigência dessa. Se assina, porque é bonito, até porque essa exigência é para cumprir em 2030, então quem for presidente da República em 2030 que se vire, mas as sanções vêm aí. Num primeiro momento, sanção política. No segundo momento, sanção econômica. No terceiro momento, sanção de força. Nós não podemos colocar em risco a nossa soberania nacional, parte do nosso território. Além de, para a COP25, né, o Brasil gastaria em torno de 400 milhões de reais com os preparativos, com hospedagem, com segurança, entre outras coisas. Nós não podemos dar luxo de fazer um evento como esse. Ainda mais, eu sendo presidente, ouvindo o meu ministro do Itamaraty, nós vamos sugerir no Acordo de Paris mudanças. Se não mudar, sai fora. Quantos países não assinaram esse acordo? Muitos países importantes não assinaram, outros saíram. Por que o Brasil tem que dar uma de politicamente correto e permanecer num acordo possivelmente, né, danoso à nossa soberania? A nossa soberania jamais estará em jogo. Bem, Pacto Global da Migração. É outra que o atual chanceler aí, Aloysio Nunes Ferreira, assinou agora, se não me engano, ele estava no país aí, fugiu do país aqui, tá? Ele assinou aqui esse Pacto Global pela Migração, eu acho que é a Turquia. O que é o Pacto da Migração? Há algum tempo, países da Europa quer se ver livre de imigrantes. Olha como é que está a França.
Olha como é que está a França. Você quer isso para o Brasil? Você que me chama de xenófobo, você quer isso para o Brasil? Olha como está a região da Baviera na Alemanha. Você quer isso para o estado do Brasil? Acredito que não, né? Nós somos formados migrantes, a minha família mesmo é de imigrantes, italiano, como todos nós aqui somos imigrantes, até o Silva, todo mundo é imigrante no Brasil. Agora, tem um detalhe, nós já somos uma nação, somos uma pátria, somos um país. Não podemos aqui escancarar as portas para quem quiser vir para cá, venha numa boa. Vem, inclusive, com uma cultura completamente diferente da nossa. Nós não podemos admitir aqui chegar gente de uma determinada cultura e querer se casar com as nossas filhas e netas de 10, 11, 12 anos de idade, porque isso é cultura deles. Não queremos também gente aqui que não respeite religião. Nós respeitamos a todas as religiões. Não interessa qual seja, desde que ele não interfira na religião dos outros, vai ser respeitado no Brasil. Agora, não podemos admitir certo tipo de gente que vem para o Brasil desrespeitando as religiões, respeitando o nosso país. Então, eu sou contra essa questão de cota migratória para o nosso Brasil. Acredito que vocês, em grande parte, também. Ou seja, olha o que está acontecendo no nosso estado de Roraima. O estado é o pedaço de terra mais rico do Brasil. Mais rico do Brasil. Repito, você deve ter cansado de ouvir eu falar isso. Se eu fosse rei de Roraima e com tecnologia, em 20 anos teria uma economia semelhante à do Japão. Lá tem tudo. Por isso, a pressão internacional para demarcar cada vez mais terras. Grande parte de Rondônia está aí localizada a reserva Yanomami, outra grande parte a reserva Raposa Serra do Sol, entre outras reservas indígenas. Em torno de 40% da região lá de Roraima é terra indígena. E eu estive lá, conversei com os índios. O que os índios querem? Aqueles que eu conversei, em grande maioria, eles querem energia elétrica, eles querem internet, eles querem médico, dentista, eles querem um melhoral, eles querem uma vacina, né? Eles querem jogar futebol, eles querem carro, eles querem no cinema, querem no teatro. São seres humanos iguaizinhos a nós. Agora, há alguns poucos no Brasil que ganham dinheiro em cima disso, preferem que os índios nossos fiquem aí reclusos numa terra indígena como se fossem elementos da Idade da Pedra. Então, querem tratar o índio como um ser humano da Idade da Pedra. A Bolívia aqui do lado do Brasil, temos um índio que é presidente. Porque no Brasil, o índio tem que ser tratado como um homem pré-histórico. Isso não pode continuar acontecendo. Dependemos do parlamento, sim. Tá? Por isso, o trabalho que a gente faz agora, pouquíssima gente fala o que eu estou falando, que há distorção por parte da mídia sempre quando eu toco nesse assunto. Diz que eu quero dar o tratamento de esse ou aquele, né, para o índio em reserva indígena. Isso não é verdade. O que eu quero é que o índio se integre à nossa sociedade. Tem índios que é comum encontrar aqui no parlamento, e é índio de verdade, né, que falam a nossa língua muito bem, têm os costumes parecidos com o nosso, querem continuar usufruindo dos benefícios que nós temos, da tecnologia, e é isso que nós queremos para o índio. Não queremos que fique atrapalhando, né, o desenvolvimento de uma nação. Olha só, os plantadores de arroz em Roraima brigaram muito para ficar com um pedacinho, com 1% da terra da Raposa Serra do Sol, que ajudaria aquele 1% na plantação de arroz, que abastecia o estado de Roraima. Hoje Roraima não tem mais arroz, tem que importar arroz. Roraima poderia ter uma hidrelétrica lá. Eu sei que lá cabe energia de origem eólica, de origem solar, cabe, mas cabe também, não é apenas uma hidrelétrica, algumas hidrelétricas no Vale do Rio Cotingo, no espaço de 12 quilômetros, temos uma cota de 600 metros. Isso daria para botar algumas hidrelétricas ali, com todo respeito ao meio ambiente, e gerar energia para Roraima, que não tem energia. Roraima recebe metade da sua energia, aproximadamente, de uma usina de Guri da Venezuela, de péssima qualidade. E a outra parte, isso os ambientalistas não falam, vem de uma termoelétrica. Não falam por quê? Por que não criticam as termas lá de Roraima? Que ia ter a pressão para a gente conseguir uma maneira que eles tenham energia própria. E daí você teria que discutir a questão de reserva indígena. E você pode dar royalties ao índio.
Assim como o americano lá, o índio que na região de Cassinos, né, tem royalties de Cassinos, aqui no Brasil podia ser a mesma coisa. E mais do que o royalties da energia elétrica, o royalties da exploração mineral. Roraima não pode continuar sendo um espaço onde tudo não pode ser mexido. Nós temos como mexer de forma racional e muita coisa naqueles pedaços de terra mais ricos do mundo para que seja transformado em riqueza para o seu povo, que está com problema agora. O novo interventor lá, que é o senhor Denário, desejo-lhe boa sorte, é do nosso partido, se elegeu governador. E foi pedir dinheiro, né? Já veio pedir ao governo para pagar, acho que 3 meses de salário atrasado do servidor de Roraima. Como pode, numa terra rica como aquela, que pese o descalabro por parte de alguns governos que passaram por lá, o mau uso do dinheiro público, mas Roraima tinha que ter dinheiro sobrando, não tinha que receber dinheiro da União, tinha que talvez até mandar dinheiro para a União, que lá tem tudo que lugar nenhum no mundo tem. Inclusive, quem estuda química, né, lá no subsolo de Roraima, na terra, existe lá uma tabela periódica, na verdade, já tem tudo. Tá? É íctio, é urânio, é ouro, é bauxita, alumínio, nióbio, tudo que se possa imaginar, aquele pedaço de terra tem lá em Roraima. Agora, Roraima tem que poder trabalhar a sua terra, e sem licenças ambientais, sem você resolver o problema indígena também, que interessa para o próprio índio, estamos condenados exatamente a chegar a lugar nenhum. Tá? Encerrando aqui, reduzimos o número de ministérios, estamos prontos para começar a trabalhar a partir de janeiro. Estão agora os nossos futuros ministros escolhendo o seu primeiro e segundo escalão, e escolhemos os ministérios sem interferência política. Até eu vejo a mídia aí, tem falando a verdade sobre esse assunto, parabéns à mídia, dizendo que estou cumprindo um compromisso de campanha. São pessoas técnicas, que inclusive teve gente que ganhava muito mais aí fora, né, e veio aqui trabalhar conosco por um sentimento cívico, por puro patriotismo, por querer ver realmente o Brasil sair da situação que se encontra. Então, meus amigos, as amigas, muito obrigado pela oportunidade. Vamos estabelecer uma rotina a partir da semana que vem, não sei se quinta ou sexta-feira, a gente vai estabelecer uma rotina para toda semana eu prestar conta do que fazemos aqui em Brasília. Tá ok? No mais, né, temos um problema pela frente, a questão do ex-assessor nosso, que está com uma movimentação atípica. Eu deixo bem claro que eu não sou investigado, o meu filho Flávio Bolsonaro não é investigado, e pelo que me consta, né, esse ex-assessor nosso será ouvido pela Justiça a semana que vem, onde a gente espera, obviamente, que ele dê os devidos esclarecimentos para o que vem acontecendo. Agora, se algo estiver errado, que seja comigo, com meu filho, com o Queiroz, que paguemos aí a conta deste erro, que nós não podemos comungar com o erro de ninguém. Da minha parte, estou aberto a quem quiser fazer qualquer pergunta sobre esse assunto, né? Tenho sempre colocado aí à disposição. E o que a gente mais quer é que seja esclarecido o mais rápido possível, seja apurado as responsabilidades, se é minha, se é do meu filho, se é do Queiroz, ou de ninguém, tá? Que afinal de contas o Queiroz também não estava sendo investigado, foi um vazamento que houve ali, não sou contra vazamento não, tem que vazar tudo mesmo, nem devia ter nada reservado, botar tudo para fora e chegar à conclusão. Dói no coração da gente? Dói, porque nós temos de mais firme, né, é o combate à corrupção. E aconteça o que acontecer. Enquanto for presidente, nós vamos combater a corrupção usando todas as armas do governo, inclusive o próprio COAF, que está indo agora do planejamento, a partir do ano que vem, para o Ministério da Justiça. Boa noite a todos, vamos acreditar, o Brasil é nosso, vamos mudar o destino dessa grande nação, vamos respeitar a família, as crianças, os idosos. Conosco não vai ter história de cor, você daltônico para tratar dessas questões. Vamos jogar pesado na questão da insegurança em nosso país, até para que haja turismo, para que haja mais paz no nosso meio. Não vai ser fácil esse nosso trabalho. Mas, ao lado de vocês, e tendo Deus acima de tudo, nós atingiremos esse objetivo. Um abraço a todos, até uma próxima live.
Estou vendo o sapo aí. É o Jorge, Paraguai. Sapum. Boa noite, pessoal. Pretendemos, a partir da semana que vem, adotar uma rotina, uma vez por semana, realizarmos uma live para prestar conta do que estamos fazendo a todos vocês. Que, afinal de contas, isso é um dever, é um compromisso que nós temos para com você. Que muitas vezes a mídia exagera ou deturpa alguma coisa, e aqui não tem deturpação, aqui é diretamente a notícia como ela tem que ser dada, é isso que nós queremos. Eu não fujo da imprensa, apenas eu lamento em muitas oportunidades a imprensa divulgar o que não acontece, como por exemplo, divulgou há poucos dias que o Bolsonaro quer Lula em presídio do Exército. Eu nunca toquei nesse assunto e nunca fui perguntado sobre isso, mas vamos tocar o barco aqui. Estamos na transição, fui diplomado agora na segunda-feira e continuamos num ritmo alucinante, juntamente os nossos futuros ministros, bem como pessoas mais chegadas a mim que ocuparão aí os ministérios a partir do próximo ano. Só para ter uma ideia, dia de hoje, estou aqui na Granja do Torto, né? Da Granja do Torto, hoje de manhã, fomos para o Comando de Operações Táticas da Polícia Federal. Pela primeira vez, o presidente visitou aquela unidade da Polícia Federal que tanto nos orgulha. Parabéns ao seu comandante, parabéns à Polícia Federal. Depois voltamos para o Centro Cultural Banco do Brasil para despacho. Depois recebemos a bancada dos democratas, um almoço com a minha turma de 1977, com a presença do futuro comandante de força da minha turma, o general Leal Pujol. Tinha uns 70 colegas de turma, foi motivo de muita satisfação, orgulho, rever velhos de verdade, velhos amigos. Depois fui para um encontro, tinham quase 100 pastores batistas aqui em Brasília, fui agradecer o apoio prestado por eles, e me deram a palavra, e eu falei algo sobre a minha vida, como ela era e como está sendo. Não está fácil, mas sabia das dificuldades. Imagine se, em vez de mim, tivesse ganhado o PT as eleições. Eu acho que o sacrifício seria maior para todos nós, principalmente para mim. Depois voltei para a Câmara, tivemos encontro com a bancada do PROS e logo depois com a bancada do então Partido Progressista. Depois voltamos a despachar no Centro Cultural Banco do Brasil. Bem, é uma rotina bastante extensa, muita coisa não tem nada a ver com com a efetiva atividade presencial, mas essas visitas, esses encontros, têm que continuar fazendo parte da minha vida, que afinal de contas, né, nós devemos uma satisfação a todos. E quando há essa oportunidade, nesses eventos, nesses encontros, nós faremos presente. Amanhã eu decolo para São Paulo, vou para o Alberto Einstein, uma rápida visita médica, e onde a gente pretendo, né, ver se consigo informações se realmente o dia 19 é o dia que nós temos uma grande percentual de chance de fazer então o exame da retirada da colostomia. E se tiver, por exemplo, uma possibilidade for pequena, eu pretendo viajar para Davos, um grande encontro aí na Suíça de empresários. E seria a minha estreia fora então do continente aqui sul-americano, já que pretendemos, não dá certo ainda, fazer uma viagem de 2, 3 dias, pegando Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile e voltando para cá. Visitar nossos irmãos aqui da América do Sul, que são nossos parceiros, e pretendemos sim aprofundar em muito toda e qualquer negociação, quer seja comercial, outra área qualquer, com esses irmãos de verdade aqui da América do Sul. Vamos lá. Ultimamos, né, a escolha do último ministro no sábado último. Escolhemos então 22 ministros,
O governo Temer tem 29, então menos 7 ministros. Não tinha como ter menos, gostaria, mas complicaria a administração daquele ministro para aquela pasta com a sobrecarga de funções. O último que nós escolhemos foi o do meio ambiente. O Ricardo Salles, de São Paulo, é uma pessoa que analisamos muito a sua vida profissional. Ele foi excepcional como secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, é elogiado por todos. Houve uma crítica, sim, por parte daqueles ambientalistas xiitas. Então, isso reforçou a hipótese, que nós estávamos no caminho certo. E o Ricardo Salles é uma pessoa que segue a lei, não tem ao seu lado aquele tratamento xiita na questão ambiental. E o que nós queremos dele? Que cumpra a lei, Obviamente, a lei que ele vai cumprir para ser aplicada para todos aqui no Brasil na questão ambiental. O que tivermos de errado, achar que está um exagero, vamos enviar projeto para a Câmara para que se mude a lei. Por exemplo, eu quero acabar com o ato tendente. O que é ato tendente? Você, por exemplo, foi pescar e passou perto de uma área de proteção ambiental. Você é multado por ato tendente, porque ao passar naquela área que está no limite de proteção ambiental, o fiscal entende que você iria pescar naquela região e taca uma multa em cima de você. Isso é comum, vi muitas multas nesse sentido para pescadores pobres da Baía de Angra dos Reis. Um chorando comigo, uns 3 anos atrás aproximadamente, uma multa de R$170 mil, porque estava com o barquinho dele, estava indo pescar mais ao largo do mar e passou na região lá conhecido como estação ecológica da Jureia, e naquele raio de 1 quilômetro daquela ilha, ele passou por ali e foi multado. É um absurdo, inacreditável que isso aconteça no Brasil. Um capricho por parte desses fiscais, de alguns fiscais do IBAMA, que não podem, no meu entender, continuar agindo dessa maneira. Então nós vamos acertar a questão da multa por atendente, bem como a indústria da multa. Eu lembro meu tempo lá atrás, quando a gasolina, por exemplo, às 8 da noite não vendia mais, era comum uma pessoa botar galão no carro, estava errado, sabemos disso, mas para reabastecer seu carro lá na frente. Bem, então o que acontece? Você às vezes derrama ali um 20, 30 cc de gasolina na terra, está errado, está errado. Mas quando acontece com o homem do campo, que ao abastecer tem um trator, que lá às vezes muitas vezes não tem uma bomba, de mangueira do tambor para completar aquele tanque de combustível, se cai ali o equivalente a um copo de diesel no chão, vai alguém do IBAMA, passa por lá e multa o fazendeiro, uma multa abusiva e extorsiva. E o que nós descobrimos? Por que essas multas são extorsivas? Porque, segundo me informaram, um decreto presidencial, 40% do equivalente dessa multa vai para ONGs para fazer um trabalho de preservação do meio ambiente. E nós sabemos como muitas ONGs, não são todas, agem no Brasil. Isso vai deixar de existir, certo? E essa questão ambiental, quando se fala em licença ambiental, o elemento, às vezes, tem que derrubar uma árvore, é obrigado a derrubar uma árvore, que está ameaçando cair. É uma dificuldade para conseguir uma licença. E toma de multa caso ele derrube essa árvore sem a devida licença, autorização para tal. Então, essa questão de licença ambiental atrapalha quando se quer um prefeito, um governador, um presidente, quer fazer uma obra de infraestrutura, uma estrada, por exemplo, quer rasgar uma estrada ou quer duplicá-la, também. São problemas infindáveis. Isso acontece muito na região amazônica. Estive em Manaus, conversei com muita gente sobre isso aí. BRs, nossa, tem dificuldade de fazer manutenção da mesma por questão de falta de licença ambiental. Nós vamos botar um ponto final nisso, vamos cumprir a lei e, repito, caso tenhamos que mudar a lei, vamos propor para o parlamento, de forma democrática, votar projetos, transformar em lei para que a política ambiental não atrapalhe o desenvolvimento no Brasil. Você quer ver? Você pega um fazendeiro, vamos supor que ele queira fazer uma pequena central hidrelétrica na sua propriedade. Vai levar no mínimo 10 anos, se é que ele vai conseguir a licença para construir essa PCH. E ele poderia então ter energia própria e até vender ou fazer um acordo com a vizinhança e ter energia para todo mundo, acaba não tendo, acaba dificultando o seu trabalho por causa desse capricho por parte do IBAMA.
Mas tudo bem, vamos em frente nessa questão. Já que o ambiente aqui é sobre meio ambiente, COP25, Acordo do Clima. Olha, as informações que eu tenho, logicamente não são todas ainda, pode estar um pouco imprecisa ainda essa daqui, mas entre as exigências do Acordo de Paris, se exige que o Brasil faça um reflorestamento de uma área enorme, algumas vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Nós não temos como cumprir uma exigência dessa. Se assina, porque é bonito, até porque essa exigência é para cumprir em 2030, então quem for presidente da República em 2030 que se vire, mas as sanções vêm aí. No primeiro momento, sanção política. No segundo momento, sanção econômica. No terceiro momento, sanção de força. Nós não podemos colocar em risco a nossa soberania nacional, parte do nosso território. Além de, para a COP25, né, o Brasil gastaria em torno de 400 milhões de reais com os preparativos, com hospedagem, com segurança, entre outras coisas. Nós não podemos dar luxo de fazer um evento como esse. Ainda mais, eu sendo presidente, ouvindo o meu ministro do Itamaraty, nós vamos sugerir no Acordo de Paris mudanças. Se não mudar, sai fora. Quantos países não assinaram esse acordo? Muitos países importantes não assinaram, outros saíram. Por que o Brasil tem que dar uma de politicamente correta e permanecer num acordo possivelmente, né, danoso à nossa soberania? A nossa soberania jamais estará em jogo. Bem, Pacto Global da Migração é outra que o atual chanceler aí, Aloysio Nunes Ferreira, assinou agora, se não me engano, ele estava no país aí, fugiu o nome do país aqui, tá? Ele assinou aqui esse Pacto Global pela Migração, eu acho que é a Turquia. O que é o Pacto da Migração? Há algum tempo, país da Europa quer se ver livre de imigrantes. Olha como é que está a França. Olha como é que está a França. Você quer isso para o Brasil? Você que me chama de xenófobo, você quer isso para o Brasil? Olha como está a região da Baviera na Alemanha. Você quer isso para o estado do Brasil? Acredito que não, né? Nós somos formados migrantes, a minha família mesmo é de imigrantes, italianos, como todos nós aqui somos imigrantes, até o Silva, todo mundo é imigrante no Brasil. Agora, tem um detalhe, nós já somos uma nação, somos uma pátria, somos um país. Não podemos aqui escancarar as portas para quem quiser vir para cá, venha numa boa. Vem, inclusive, com uma cultura completamente diferente da nossa. Nós não podemos admitir aqui chegar gente de uma determinada cultura e querer se casar com as nossas filhas e netas de 10, 11, 12 anos de idade, porque isso é cultura deles. Não queremos também gente aqui que não respeite religião. Nós respeitamos a todas as religiões. Não interessa qual seja, desde que ele não interfira na religião dos outros, vai ser respeitado no Brasil. Agora, não podemos admitir certo tipo de gente que vem para o Brasil desrespeitando as religiões, respeitando o nosso país. Então, eu sou contra essa questão de cota migratória para o nosso Brasil. Acredito que vocês, em grande parte, também. Ou seja, olha o que está acontecendo no nosso estado de Roraima. O estado é o pedaço de terra mais rico do Brasil. Mais rico do Brasil. Repito, você deve ter cansado de ouvir eu falar isso. Se eu fosse rei de Roraima e com tecnologia, em 20 anos teria uma economia semelhante à do Japão. Lá tem tudo. Por isso, a pressão internacional para demarcar cada vez mais terras. Grande parte de Rondônia está aí localizada a reserva Yanomami, outra grande parte a reserva Raposa Serra do Sol, entre outras reservas indígenas. Em torno de 40% da região lá de Roraima é terra indígena. E eu estive lá, conversei com os índios. O que os índios querem? Aqueles que eu conversei, em grande maioria, eles querem energia elétrica, eles querem internet, eles querem médico, dentista, eles querem um melhoral, eles querem uma vacina, né? Eles querem jogar futebol, eles querem carro, eles querem no cinema, querem no teatro. São seres humanos iguaizinhos a nós. Agora, há alguns poucos no Brasil que ganham dinheiro em cima disso, preferem que os índios nossos fiquem aí reclusos
numa terra indígena como se fossem elementos da Idade da Pedra. Então querem tratar o índio como um ser humano da Idade da Pedra. A Bolívia aqui do lado do Brasil, temos um índio que é presidente. Porque no Brasil o índio tem que ser tratado como um homem pré-histórico. Isso não pode continuar acontecendo. Dependemos do parlamento, sim. Tá? Por isso o trabalho que a gente faz agora, pouquíssima gente fala o que eu estou falando, que há distorção por parte da mídia sempre quando eu toco nesse assunto. Diz que eu quero dar o tratamento de esse ou aquele, né, para o índio em reservas indígenas. Isso não é verdade. O que eu quero é que o índio se integre à nossa sociedade. Tem índios que é comum encontrar aqui no parlamento, e é índio de verdade, né, que falam a nossa língua muito bem, têm os costumes parecidos com o nosso, querem continuar usufruindo dos benefícios que nós temos, da tecnologia, e é isso que nós queremos para o índio. Não queremos que fique atrapalhando, né, o desenvolvimento de uma nação. Olha só, os plantadores de arroz em Roraima brigaram muito para ficar com um pedacinho, com 1% da terra da Raposa Serra do Sol, que ajudaria aquele 1% na plantação de arroz, que abastecia o estado de Roraima. Hoje Roraima não tem mais arroz, tem que importar arroz. Roraima poderia ter uma hidrelétrica lá. Eu sei que lá cabe energia de origem eólica, de origem solar, cabe, mas cabe também, não é apenas uma hidrelétrica, algumas hidrelétricas no Vale do Rio Cotingo, no espaço de 12 quilômetros, temos uma cota de 600 metros. Isso daria para botar algumas hidrelétricas ali, com todo respeito ao meio ambiente, e gerar energia para Roraima, que não tem energia. Roraima recebe metade da sua energia, aproximadamente, de uma usina de Guri da Venezuela, de péssima qualidade. E a outra parte, isso os ambientalistas não falam, vem de uma termoelétrica. Eu não falo por quê. Por que não criticam as termas lá de Roraima? Que ia ter a pressão para a gente conseguir uma maneira que eles tenham energia própria. Tá? E daí você teria que discutir a questão de reserva indígena. E você pode dar royalties ao índio. Assim como o americano lá, o índio que na região de cassinos, né, tem royalties de cassinos, aqui no Brasil podia ser a mesma coisa. E mais do que o royalties da energia elétrica, o royalties da exploração mineral. Roraima não pode continuar sendo um espaço onde tudo não pode ser mexido. Nós temos como mexer de forma racional e muita coisa naqueles pedaços de terra mais ricos do mundo, para que seja transformado em riqueza para o seu povo, que está com problema agora. O novo interventor lá, que é o senhor Denário, desejo-lhe boa sorte, é do nosso partido, se elegeu governador. Né? E foi pedir dinheiro, né? Já veio pedir ao governo para pagar, acho que 3 meses de salário atrasado do servidor de Roraima. Como pode, numa terra rica como aquela, que pese o descalabro por parte de alguns governos que passaram por lá, o mau uso do dinheiro público, mas Roraima tinha que ter dinheiro sobrando, não tinha que receber dinheiro da União, tinha que talvez até mandar dinheiro para a União, que lá tem tudo que lugar nenhum no mundo tem. Inclusive, quem estuda química, né, lá no subsolo de Roraima, na terra, existe lá uma tabela periódica, na verdade, já tem tudo. Tá? É íctio, é urânio, é ouro, é bauxita, alumínio, nióbio, tudo que se possa imaginar, aquele pedaço de terra tem lá em Roraima. Agora, Roraima tem que poder trabalhar a sua terra, e sem licenças ambientais, sem você resolver o problema indígena também, que interessa para o próprio índio, estamos condenados exatamente a chegar a lugar nenhum. Tá? Encerrando aqui, reduzimos o número de ministérios, estamos prontos para começar a trabalhar a partir de janeiro. Estão agora os nossos futuros ministros escolhendo o seu primeiro e segundo escalão, e escolhemos os ministérios sem interferência política. Até eu vejo a mídia aí, vem falando a verdade sobre esse assunto, parabéns à mídia, dizendo que estou cumprindo um compromisso de campanha. São pessoas técnicas, que inclusive teve gente que ganhava muito mais aí fora, né, e veio aqui trabalhar conosco por um sentimento cívico, por puro patriotismo, por querer ver realmente o Brasil sair da situação que se encontra. Então, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado pela oportunidade. Vamos estabelecer uma rotina. A partir da semana que vem, não sei se quinta ou sexta-feira, a gente vai estabelecer uma rotina para toda semana eu prestar conta do que fazemos aqui
em Brasília. Tá ok? No mais, né, temos um problema pela frente, a questão do ex-assessor nosso, que está com uma movimentação atípica. Eu deixo bem claro que eu não sou investigado, o meu filho Flávio Bolsonaro não é investigado e, pelo que me consta, né, esse ex-assessor nosso será ouvido pela Justiça a semana que vem, onde a gente espera, obviamente, que ele dê os devidos esclarecimentos para o que vem acontecendo. Agora, se algo estiver errado, que seja comigo, com meu filho, com o Queiroz, que paguemos aí a conta deste erro, que nós não podemos comungar com o erro de ninguém. Da minha parte, estou aberto a quem quiser fazer qualquer pergunta sobre esse assunto, né? Tenho sempre colocado aí à disposição. E o que a gente mais quer é que seja esclarecido o mais rápido possível, seja apurada as responsabilidades, se é minha, se é do meu filho, se é do Queiroz, ou de ninguém, tá? Que afinal de contas o Queiroz também não estava sendo investigado, foi um vazamento que houve ali, não sou contra vazamento não, tem que vazar tudo mesmo, nem devia ter nada reservado, botar tudo para fora e chegar à conclusão. Dói no coração da gente? Dói, porque nós temos de mais firme, né, é o combate à corrupção. E aconteça o que acontecer, enquanto for presidente, nós vamos combater a corrupção usando todas as armas do governo, inclusive o próprio COAF, que está indo agora do planejamento, a partir do ano que vem, para o Ministério da Justiça. Boa noite a todos, vamos acreditar, o Brasil é nosso, vamos mudar o destino dessa grande nação, vamos respeitar a família, as crianças, os idosos. Conosco não vai ter história de cor, você daltônico para tratar dessas questões. Vamos jogar pesado na questão da insegurança em nosso país, até para que haja turismo, para que haja mais paz no nosso meio. Não vai ser fácil esse nosso trabalho. Mas, ao lado de vocês, e tendo Deus acima de tudo, nós atingiremos esse objetivo. Um abraço a todos, até uma próxima live. Estou vendo o sapo aí. É o Jorge, Paraguai. Sapum. Boa noite, pessoal. Pretendemos, a partir da semana que vem, adotar uma rotina, uma vez por semana, realizarmos uma live para prestar conta do que estamos fazendo a todos vocês. Que, afinal de contas, isso é um dever, é um compromisso que nós temos para com você. Que muitas vezes a mídia exagera ou deturpa alguma coisa, e aqui não tem deturpação, aqui é diretamente a notícia como ela tem que ser dada, é isso que nós queremos. Eu não fujo da imprensa, apenas eu lamento em muitas oportunidades a imprensa divulgar o que não acontece, como por exemplo, divulgou há poucos dias que o Bolsonaro quer Lula em presídio do Exército. Eu nunca toquei nesse assunto e nunca fui perguntado sobre isso. Mas vamos tocar o barco aqui. Estamos na transição, fui diplomado agora na segunda-feira, e continuamos num ritmo alucinante, juntamente os nossos futuros ministros, bem como pessoas mais chegadas a mim que ocuparão aí os ministérios a partir do próximo ano. Só para ter uma ideia, no dia de hoje, estou aqui na Granja do Torto, tá? Da Granja do Torto, hoje de manhã, fomos para o Comando de Operações Táxi da Polícia Federal. Pela primeira vez, o presidente visitou aquela unidade da Polícia Federal que tanto nos orgulha. Parabéns ao seu comandante, parabéns à Polícia Federal. Depois voltamos para o Centro Cultural Banco do Brasil para despacho. Depois recebemos a bancada dos democratas, um almoço com a minha turma de 1977, com a presença do futuro comandante de força da minha turma, o general Leal Pujol. Tinha uns 70 colegas de turma, foi motivo de muita satisfação, orgulho, rever
velhos de verdade, velhos amigos. Depois fui para um encontro, tinham quase 100 pastores batistas aqui em Brasília. Fui agradecer o apoio prestado por eles e me deram a palavra e eu falei algo sobre a minha vida, como ela era e como está sendo. Não está fácil, mas sabia das dificuldades. Imagine se, em vez de mim, tivesse ganhado o PT as eleições. Eu acho que o sacrifício seria maior para todos nós, principalmente para mim. Depois voltei para a Câmara, tivemos encontro com a bancada do PROS e logo depois com a bancada do então Partido Progressista. Depois voltamos a despachar no Centro Cultural Banco do Brasil. Bem, é uma rotina bastante extensa, muita coisa não tem nada a ver com com a efetiva atividade presencial, mas essas visitas, esses encontros, tem que continuar fazendo parte da minha vida, que afinal de contas, né, nós devemos satisfação a todos. E quando há essa oportunidade, nesses eventos, nesses encontros, nós faremos presente. Amanhã eu decolo para São Paulo, vou para o Alberto Einstein, uma rápida visita médica, e onde a gente pretendo, né, ver se consigo informações se realmente o dia 19 é o dia que nós temos uma grande percentual de chance de fazer, então, o exame da retirada da colostomia. E se tiver, por exemplo, uma possibilidade for pequena, eu pretendo viajar para Davos, um grande encontro aí na Suíça de empresários. E seria a minha estreia fora, então, do continente aqui sul-americano, já que pretendemos, não dá certo ainda, fazer uma viagem de 2, 3 dias, pegando Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile e voltando para cá. Visitar nossos irmãos aqui da América do Sul, que são nossos parceiros, e pretendemos sim aprofundar e muito toda e qualquer negociação, quer seja comercial ou outra área qualquer, com esses irmãos de verdade aqui da América do Sul. Vamos lá. Ultimamos, né, a escolha do último ministro no sábado último. Escolhemos então 22 ministros. O governo Temer tem 29, então menos 7 ministros. Não tinha como ter menos, gostaria, mas complicaria a administração daquele ministro para aquela pasta com a sobrecarga de funções. O último que nós escolhemos foi o do meio ambiente. O Ricardo Salles, de São Paulo, é uma pessoa que analisamos muito a sua vida profissional. Ele foi excepcional como secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, elogiado por todos. Houve uma crítica, sim, né, por parte daqueles ambientalistas xiitas. Então, isso reforçou a hipótese, né, que nós estávamos no caminho certo. E o Ricardo Salles é uma pessoa que segue a lei, não tem ao seu lado aquele tratamento xiita na questão ambiental. E o que nós queremos dele? Que cumpra a lei, né? Obviamente, a lei que ele vai cumprir para ser aplicada para todos aqui no Brasil na questão ambiental. Se o que tivermos de errado, achar que está um exagero, vamos enviar projeto para a Câmara para que se mude a lei. Por exemplo, eu quero acabar com o ato tendente. O que é ato tendente? Você, por exemplo, foi pescar e passou perto de uma área de proteção ambiental. Você é multado por ato tendente, porque ao passar naquela área que está no limite de proteção ambiental, o fiscal entende que você iria pescar naquela região e taca uma multa em cima de você. Isso é comum, vi muitas multas nesse sentido para pescadores pobres da Baía de Angra dos Reis. Um chorando comigo, uns 3 anos atrás aproximadamente, uma multa de R$170 mil, porque estava com o barquinho dele, estava indo pescar mais ao largo do mar e passou, né, na região lá conhecido como estação ecológica da Jureia, tá? E naquele raio de 1 quilômetro daquela ilha, ele passou por ali e foi multado. Um absurdo, inacreditável que isso aconteça no Brasil, né? Um capricho por parte desses fiscais, de alguns fiscais do IBAMA, que não podem, no meu entender, continuar agindo dessa maneira. Então nós vamos acertar a questão da multa por atendente, bem como a indústria da multa. Eu lembro meu tempo lá atrás, quando você
a gasolina, por exemplo, às 8 da noite não vendia mais, era comum a pessoa botar galão no carro, estava errado, sabemos disso, mas para reabastecer o carro lá na frente. Bem, então o que acontece, né? Você às vezes derrama ali um 20, 30 cc de gasolina na terra, está errado, está errado. Mas quando acontece com o homem do campo, que ao abastecer tem um trator, que lá às vezes muitas vezes não tem uma bomba, é de mangueira do tambor para completar aquele tanque de combustível, se cai ali o equivalente a um copo de diesel no chão, vai alguém do IBAMA, passa por lá e multa o fazendeiro, uma multa abusiva e extorsiva. E o que nós descobrimos? Por que essas multas são extorsivas? Porque, segundo me informaram, um decreto presidencial, 40% do equivalente dessa multa vai para ONGs para fazer um trabalho de preservação do meio ambiente. E nós sabemos como muitas ONGs, não são todas, agem no Brasil. Isso vai deixar de existir, certo? E essa questão ambiental, quando se fala em licença ambiental, o elemento, às vezes, tem que derrubar uma árvore, é obrigado a derrubar uma árvore, que está ameaçando cair. É uma dificuldade para conseguir uma licença. E toma de multa caso ele derrube essa árvore sem a devida licença, autorização para tal. Então, essa questão de licença ambiental atrapalha quando se quer um prefeito, um governador, um presidente, quer fazer uma obra de infraestrutura, uma estrada, por exemplo, quer rasgar uma estrada ou quer duplicá-la, também. São problemas infindáveis. Isso acontece muito na região amazônica. Estive em Manaus, conversei com muita gente sobre isso aí. BRs, nossa, tem dificuldade de fazer manutenção da mesma por questão de falta de licença ambiental. Nós vamos botar um ponto final nisso, vamos cumprir a lei e, repito, né, caso tenhamos que mudar a lei, vamos propor para o parlamento, de forma democrática, votar projetos, transformar em lei, para que a política ambiental não atrapalhe o desenvolvimento no Brasil. Você quer ver? Você pega um fazendeiro, vamos supor que ele queira fazer uma pequena central hidrelétrica na sua propriedade. Vai levar no mínimo 10 anos, se é que ele vai conseguir a licença para construir essa PCH. E ele poderia então ter energia própria e até vender ou fazer um acordo com a vizinhança e ter energia para todo mundo, acaba não tendo, acaba dificultando o seu trabalho por causa desse capricho por parte do IBAMA. Mas tudo bem, vamos em frente nessa questão. Já que o ambiente aqui é sobre meio ambiente, COP25, Acordo do Clima. Olha, as informações que eu tenho, logicamente não são todas ainda, pode estar um pouco imprecisa ainda essa daqui, mas entre as exigências do Acordo de Paris, se exige que o Brasil faça um reflorestamento de uma área enorme, algumas vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Nós não temos como cumprir uma exigência dessa. Se assina, porque é bonito, até porque essa exigência é para cumprir em 2030, então quem for presidente da República em 2030 que se vire, mas as sanções vêm aí. Num primeiro momento, sanção política. No segundo momento, sanção econômica. No terceiro momento,